Olá, tudo bom? Professor Calil de Sociologia, né, com mais uma aula aí do projeto Sociologia Turbinada, né, com revisões e resoluções de questões para te ajudar aí na tua preparação para o Enem. Né? Vamos revisar aí mais dois tópicos, né, também dentro aí de estratificação, mobilidade social e desigualdade social, que é status e papel social, né? É um tema muito recorrente da sociologia, né, se discutir sobre o status, né, a posição dos indivíduos na sociedade e o seu papel social. Ok? Primeiro a gente precisa entender e compreender esse tópico aqui em relação a status sociais e a desnaturalização das relações sociais, ou seja, a gente não achar que as relações sociais elas são naturais, né? Que relações de poder, de escravidão, de dominação, né? De uma raça se achar superior a outra, determinados grupos terem mais privilégios do que outros, e a gente achar que isso é natural, isso é comum, isso não é, né? As relações sociais elas são socialmente construídas, né? Até porque a sociedade é uma construção, pois nada é biologicamente determinado dentro de uma sociedade, né? Não há essa ideia, já se superou essa ideia de superioridade de uma raça sobre outra, né? Que determinados indivíduos devem ter mais privilégios sobre outros. É um discurso construído, né? E se naturaliza nas relações sociais, as pessoas tendem a achar isso como natural, como um comum, né? Mas na verdade a gente precisa entrar nesse processo de desnaturalizar essas relações sociais, compreendê-las para realizar essa compreensão de desnaturalização das relações sociais. Né? Status social, né, ele pode ser percebido de acordo com a posição ocupada na sociedade e na estrutura social por indivíduos. Então a gente tem aqui uma pirâmide social, né, uma estrutura aí da sociedade, né, e tem aí as posições sociais dos indivíduos, e você percebe que o status nele pode ser percebido de acordo com a posição que o indivíduo ocupa na sociedade. Então, determinados grupos sociais ou determinados indivíduos têm mais status do que outros. E o status, né, o status social e a posição social, ele está associado a diferentes graus de prestígio, né, não aquele chocolatezinho lá, né, mas prestígio no sentido de dizer por que determinados indivíduos têm mais prestígio do que outros. Porque determinados indivíduos têm mais direitos, têm mais poderes do que outros. É isso que deve ser pensado quando a gente está discutindo aí sobre status social. O status social ele está associado à visibilidade, a uma visibilidade construída. O que é isso, professor? Visibilidade construída? A gente constrói uma visão das coisas, né? E uma visão dos indivíduos e dos grupos sociais. É o que a sociologia chama de aparência social. Então o status está associado a essa ideia de visibilidade construída que a sociedade dá ao indivíduo, ou seja, de acordo com a posição social do indivíduo, né, se dá a ele mais privilégios, mais direitos do que em detrimento a outros indivíduos. A gente viu muitos desses exemplos ao longo aí da história. Né? Por que determinados indivíduos têm mais mais status do que outros na sociedade? Ou seja, é uma construção, essa visão, né, é uma construção social, uma visibilidade que ela é construída, uma aparência social que a gente deve questionar, que a gente deve discutir. Né? Por que tem determinados indivíduos, né, que têm mais privilégios do que outros só por uma questão de cor, de gênero, de orientação sexual ou é uma questão econômica, ok? O status ele está ligado a diferentes funções, não só o posto de trabalho. Eu gosto de dar um exemplo, né, recorrente assim, nas aulas de sociologia. Por que o médico a gente tem uma visão do médico que o médico é mais importante no hospital do que a faxineira, por exemplo? Por que a gente por que o médico tem esse status de estar numa posição mais privilegiada em detrimento dos demais? Porque ele pode chegar na hora que quiser, sair na hora que ele quiser,
não cumprir determinadas regras, não cumprir determinadas normas, né? Diferente de outros indivíduos lá do hospital, né? Que tem horário a cumprir, que tem um tipo de fardamento específico para ser usado, ok? Por que a gente associa isso? Volta novamente àquela ideia lá de desnaturalização das relações sociais. Não achar que isso é natural. Isso é socialmente construído. Essa é uma visibilidade construída. A gente constrói essa visão, né, de que determinados indivíduos têm mais status e, por consequência, ele acaba usando essa sua posição social, esse seu status, para ter mais privilégios, né, do que os outros. Locais de lazer que os indivíduos frequentam, né, também está associado à ideia de status. Né, o indivíduo frequenta corridas de Fórmula 1, campos de golfe, de tênis, então traz aquela ideia de que ele tem uma posição privilegiada na sociedade, tem mais status, tem mais direitos, deve ser tratado de uma forma diferente em relação aos demais. O partido político, né, e a posição na família, né, também está associado à ideia do status. Por que o pai, né, tem uma posição de mando, de comando dentro da família? A gente volta totalmente à ideia. É uma visão que é construída, né? E aí eu gosto sempre de colocar nas aulas de sociologia, vocês lembram bem, né, que um esperto diz, um besta acredita. Para sintetizar isso que eu estou colocando, de que as relações elas são socialmente construídas. É um discurso que deve ser questionado, que deve ser discutido. Então você tem que pensar de forma bem crítica as relações sociais e não aceitar como natural que determinados indivíduos tenham mais privilégios do que outros por conta de sua cor, de seu dinheiro, né, de sua posição, de sua orientação sexual, ok? Nós temos dois tipos de status, né? O status adquirido, né, quando a posição de status está ligada ao mérito pessoal, chamada meritocracia, né? Eu estou aqui nessa posição porque eu me esforcei, eu me dediquei, né? Esse é um discurso muito trazido aí pelo capitalismo, né? Da meritocracia, do esforço pessoal. Então, eu adquiri esse status. E aí o indivíduo se aproveita, né, dessa condição para achar que tem mais privilégios, que não deve seguir determinadas normas e não deve seguir determinadas regras em relação aos demais. Lembrando que as regras elas são coletivas, elas servem para todos. A gente viu um exemplo aí recentemente, né, de um juiz lá que não quis seguir a regra, que não quis obedecer, né, por ser juiz, por sei lá, ter um cargo que ganha bem e tal. Ele achava que não deveria seguir as regras, mas os outros sim, mas ele não. Então, é isso que deve ser pensado. É isso que não deve ser aceito. O outro tipo de status é o status atribuído, né? Quando a posição de status é designada por outrem. Por exemplo, a sua posição lá na família, você filho. Então esse status de filho, essa posição lá de filho, né, lhe foi herdada, lhe foi atribuída, ok? Então para a gente diferenciar esses dois tipos de status. Outro tópico também importante aí na sociologia é papel social, né, que é um conceito da sociologia, né, que de um modo geral determina a função dos indivíduos na sociedade, né? E isso vai agrupar o quê? Um conjunto de comportamentos, de normas, regras e deveres. Então, a depender da posição do indivíduo, ele vai ter determinada função, determinado papel na sociedade. Isso vai ser cobrado, né? Ele deve seguir um conjunto de comportamentos, né, de normas, de regras e deveres. Então, o papel social, a função social do indivíduo agrupa esse conjunto de comportamentos, de normas, de regras e de deveres. Eu trouxe aqui novamente para você aquela pirâmidezinha social, para a gente perceber aqui, ó. Perceba como a posição que os indivíduos ocupam na sociedade, né, vai definir o seu papel social. Ao clero lá cabia orar, somente orar, né? Aos nobres, né, guerrear, e aos camponeses, que estavam lá na base da pirâmide, os que trabalhavam, não é? Ou seja, a função do indivíduo, o papel do indivíduo é determinado,
né, pela sua posição social. E aí volto novamente àquela ideia lá inicial, né, de que as relações sociais, elas precisam passar por um processo de desnaturalização. Essas relações de poder, de dominação, elas não devem ser de gênero, né? O homem achar que manda mais do que a mulher. Você tem que dar uma olhada, né? Ver com atenção as relações sociais, porque elas são socialmente construídas. Ok? É isso, espero que tenha contribuído aí com essa aula aí sobre status social e papel social, né? Contribuído aí para a sua preparação aí para o Enem, dentro desse nosso projeto Sociologia Turbinada. Qualquer dúvida, comenta lá no YouTube ou comenta lá no Google Class, né? Alguma dúvida em relação a status, a papel social ou as aulas anteriores, que a gente tenta aí sanar essas tuas dúvidas para te preparar bem para o Enem, ok?